Olá! A gente vive num mundo que é obcecado por agilidade, por ação, por resultados para ontem. Mas hoje vamos mergulhar de cabeça numa ideia de liderança que vai na contramão de tudo isso. A fonte que a gente recebeu é um trecho do trabalho de Ronald Heifetz. E ele defende que o verdadeiro poder de um líder muitas vezes está em não fazer absolutamente nada. Vamos tentar desvendar esse paradoxo. É um paradoxo e tanto, né? Porque a gente tem essa imagem do líder como a pessoa que age, que decide, que, sabe, aponta a direção. E o que o material propõe é que as ferramentas de liderança mais ativas e poderosas podem ser o silêncio e a espera. A nossa missão aqui é destrinchar o que Heifetz chama de se manter firme e mostrar que isso não tem nada a ver com passividade ou, sei lá, indecisão. Pelo contrário, é uma forma extremamente exigente e ativa de autodisciplina. Exato, e para fazer isso a gente vai explorar a diferença crucial entre se manter firme e simplesmente se conter, que à primeira vista parecem a mesma coisa, né? Vamos conectar essa ideia a um conceito fundamental do trabalho dele, a diferença entre problemas técnicos e desafios adaptativos. E claro, vamos mergulhar na parte mais chocante do texto, a ideia de que, às vezes, a ação correta é esperar. Não por minutos, mas por meses ou até anos. Ok, vamos começar por essa distinção que, confesso de início, me pareceu um pouco sutil. Se manter firme versus se conter. Na minha cabeça, ambos soam como não exploda na reunião. Na prática, numa situação de alta pressão, qual é o momento em que a diferença entre os dois fica, assim, gritante? Consegue me dar um exemplo? Essa é a pergunta-chave. Imagina que você está numa reunião e um colega apresenta dados que contradizem completamente o seu projeto. A reação visceral, o impulso, é defender, contra-atacar, apontar as falhas nos dados dele. Se conter, nesse caso, seria morder a língua. É um ato de supressão. Você está segurando a sua reação, mas por dentro a adrenalina está a mil, você está só esperando a sua vez de falar. O foco é em parar uma ação. Certo, é um freio de mão. Exatamente. Já se manter firme é outra coisa. É um estado ativo. Na mesma situação, em vez de preparar sua defesa, você genuinamente se inclina para frente, fica em silêncio e pensa: o que esses dados estão me dizendo que eu não vi? Por que essa pessoa está trazendo isso agora? Qual é a preocupação real por trás dessa apresentação? Não é sobre não agir. É sobre escolher não agir da forma impulsiva para poder coletar mais informações e entender o que realmente está acontecendo. É uma paciência estratégica. Entendi. Um é sobre controle de danos no curto prazo, o outro é sobre busca de clareza no longo prazo. E aqui entra a distinção que você mencionou, que é a base de tudo em Heifetz. Problemas técnicos versus desafios adaptativos. Se conter pode ser útil num problema técnico. Se o servidor caiu, não adianta gritar com a equipe de TI. Você se contém e espera eles resolverem. Mas a maioria dos problemas importantes, não são técnicos, são adaptativos. Ah, então é disso que se trata? Um desafio adaptativo é aquele que não tem uma solução clara, não tem um manual de instruções. É tipo tentar mudar a cultura de uma empresa que resiste à inovação ou lidar com uma crise de confiança na equipe. Não dá para simplesmente apertar um botão ou emitir um decreto. Exatamente. Nesses desafios, a solução não está na mão do líder. A solução exige que as próprias pessoas envolvidas mudem suas atitudes, seus valores, seus comportamentos. E é para esses problemas que a habilidade de se manter firme foi desenhada. Tentar aplicar uma solução rápida e técnica a um problema adaptativo é a receita para o desastre. Ok, isso muda tudo. Então, se manter firme é a postura necessária para esses problemas cabeludos e fundamentalmente humanos. O texto diz que essa postura é composta por algumas ações: se controlar, escutar, ficar quieto, refletir e esperar. Isso soa quase como um manual de meditação, não como um guia para um CEO em crise. Como isso funciona na prática, no caos de uma organização? Vamos pensar nisso não como uma lista de passos, mas como um processo fluido. Tudo começa com o se controlar. E aqui não é só controlar a raiva, é controlar a própria ansiedade de preciso resolver isso agora. O líder, num desafio adaptativo, funciona como um para-raios. A equipe está ansiosa, com medo, confusa. Se o líder espelha essa ansiedade, o
pânico se instala. Se ele consegue controlar a própria necessidade de uma resposta imediata, ele cria um ambiente onde é seguro para os outros explorarem o problema sem medo. É como se o líder precisasse ser o adulto na sala, emocionalmente falando. Ele absorve a ansiedade do ambiente para que o trabalho possa continuar. Perfeito. E uma vez que você cria esse espaço interno de calma, você habilita as outras ações. Escutar e ficar quieto andam juntos. E aqui, escutar não é só ouvir as palavras. Num desafio adaptativo, o que as pessoas não dizem é muitas vezes mais importante. É escutar as hesitações, os ressentimentos, os valores que estão por baixo do discurso. É observar a linguagem corporal, ver quem se cala quando um certo tópico surge. Ficar quieto é uma ferramenta ativa de coleta de dados. Mas isso é um desafio enorme para a imagem do líder-herói, não é? Aquele que precisa ter todas as respostas. Como um líder, na prática, justifica ficar quieto numa reunião onde todos esperam que ele dê a direção? A pressão para fazer alguma coisa deve ser brutal. Brutal. E é por isso que é uma disciplina tão rara e valiosa. O líder precisa ter a coragem de dizer, implicitamente ou até explicitamente, eu não tenho resposta para isso. Essa é uma questão que nós, como grupo, precisamos resolver. O silêncio dele não é sinal de fraqueza, mas um convite para que a responsabilidade seja compartilhada. Ele muda o foco de me deem a solução para vamos descobrir isso juntos. Isso me lembra uma situação no início da minha carreira. Um colega veio me contar um problema complexo que ele estava enfrentando. Em 5 minutos eu interrompi e dei a solução perfeita. O resultado? Ele me agradeceu, ficou quieto e nunca mais me procurou para nada. Hoje eu entendo. O meu impulso de ajudar e de ser a cara com a resposta, na verdade, o desautorizou. Eu o tratei como se ele tivesse um problema técnico, quando o que ele precisava era de um espaço para pensar no desafio adaptativo dele. Eu deveria ter ficado quieta e escutado. Que exemplo perfeito! Você roubou dele a oportunidade de aprendizado e crescimento. É exatamente isso. E depois dessa coleta de dados silenciosa, vem a parte da reflexão. Se você só escuta e fica quieto, pode se afogar na informação e na ansiedade alheia. A reflexão é o momento de se afastar do barulho e se perguntar: o que está realmente em jogo aqui? Qual é a perda que as pessoas temem? Qual é o valor sagrado que está sendo desafiado e que as impede de mudar? É o momento de transformar todo aquele silêncio em estratégia. É o momento de diagnosticar o problema de verdade, em vez de só tratar os sintomas. Exatamente. Você está tentando encontrar a pergunta certa. Muitas vezes o trabalho do líder não é dar a resposta, mas ajudar o grupo a formular a pergunta que ninguém está tendo a coragem de fazer. Ok, tudo isso faz um sentido imenso, é uma abordagem profunda. Mas aí eu chego na parte do texto que fala sobre as escalas de tempo e meu cérebro dá um nó. Ele diz: às vezes você tem que esperar 10 minutos, às vezes você tem que esperar 10 meses ou até mesmo 10 anos. Peraí, 10 anos? Isso soa como uma heresia completa no mundo dos negócios de hoje. Como isso pode ser visto como algo diferente de indecisão ou paralisia? É aí que a ideia se torna verdadeiramente radical. E por isso mesmo tão poderosa. Ela ataca diretamente o nosso vício em gratificação instantânea e em progresso visível e trimestral. A implicação aqui é que, para os problemas mais difíceis, a solução certa pode nem existir ainda. Ela precisa de tempo, de maturação e de condições específicas para poder emergir. Mas como seria uma situação que exige uma espera de anos? Isso é muito abstrato. Vamos a um exemplo concreto. Pense na fusão de duas grandes empresas com culturas totalmente opostas. Uma é ágil, inovadora, meio caótica. A outra é hierárquica, tradicional, focada em processos. O manual do CEO moderno diria: nos primeiros 90 dias, anuncie a nova estrutura, defina os novos valores na parede e demita quem não se encaixar. É uma solução técnica para um desafio adaptativo e quase sempre falha. A cultura antiga devora a nova no café da manhã. Já vi esse filme. Em 2 anos nada mudou de verdade, só o organograma. Agora, imagine um líder que decide se manter firme. No primeiro ano, talvez até no segundo, essa liderança não faz quase nada visível. Ela passa o tempo em reuniões, cafés, visitando as áreas, apenas escutando.
absorvendo a raiva, a desconfiança, as histórias de como as coisas eram boas antes. Ela se torna um para-raios para a ansiedade de todo o sistema. As pessoas no conselho estão gritando por resultados, mas ela se mantém firme. Seria vista como fraca? Com certeza, ela não tem um plano. Exato. Mas o que ela está fazendo é um diagnóstico profundo. Ela está esperando o sistema se acalmar. Lá pelo 3º ou 4º ano, ela começa a fazer pequenas intervenções quase cirúrgicas, baseadas em tudo que aprendeu. Promove uma pessoa inesperada que transita bem entre as duas culturas. Cria um projeto que força as duas equipes a trabalharem juntas num problema que nenhuma delas conseguiria resolver sozinha. Ela não impõe uma nova cultura, ela cria as condições para que uma terceira cultura, um híbrido, comece a nascer. Isso pode levar 7, 8, 10 anos. Nossa! Então a espera não é passiva. É uma estratégia ativa de deixar o sistema amadurecer. Você está esperando que as pessoas estejam prontas para a mudança, em vez de forçar a mudança goela abaixo. É uma aposta de que essa paciência vai gerar uma base sólida para algo que realmente dure. E a diferença entre construir um prédio pré-fabricado em 6 meses, que pode não aguentar um terremoto, e plantar uma floresta que leva décadas para crescer, mas cujas raízes são profundas e resilientes. Juntando todas as peças, então, a fonte chama essa capacidade de autodisciplina e a classifica como absolutamente essencial. Fica claro para mim agora porque é tão crítica. Parece que sem essa disciplina, um líder vai sempre cair na armadilha de tratar um desafio adaptativo como se fosse um problema técnico. Vai sempre procurar a ferramenta, o plano, a reestruturação, a solução rápida para um problema que é fundamentalmente humano e lento. Você resumiu perfeitamente. O líder que não consegue se manter firme, na verdade, se torna um obstáculo para a solução. A sua própria necessidade de controle, a sua ansiedade por uma resposta, o seu desejo de parecer heróico. Tudo isso impede o grupo de fazer o trabalho difícil de aprendizado e mudança que é necessário. Ao fornecer uma solução prematura, ele alivia a tensão no curto prazo, mas garante o fracasso no longo prazo. É uma inversão total do papel do líder. Ele sai do papel de o herói com as respostas e entra no papel de anfitrião de uma conversa difícil. O trabalho dele não é ter o mapa, mas manter o grupo seguro enquanto eles exploram um território desconhecido juntos. E por isso, essa disciplina é tão exigente. Requer que o líder gerencie não só a ansiedade do grupo, mas, antes de tudo, a sua própria. Requer tolerar o desconforto do silêncio, da incerteza e, às vezes, da crítica de que nada está acontecendo. Mas é nesse espaço de aparente inação que a verdadeira mudança adaptativa acontece. É por isso que Heifetz não a considera apenas uma habilidade boa de se ter. Ele a chama de essencial. Sem ela, uma liderança verdadeiramente transformadora é impossível. Exploramos hoje essa ideia poderosa de Ronald Heifetz, que a liderança muitas vezes não se manifesta na ação frenética, mas na capacidade disciplinada de se manter firme. Vimos que não é uma atitude passiva, mas uma combinação sofisticada de autocontrole, escuta profunda, reflexão estratégica e uma paciência que desafia a lógica do nosso tempo. E ficou claro que essa postura só faz sentido quando a gente entende a diferença entre problemas técnicos, que pedem soluções rápidas, e os grandes desafios adaptativos, que exigem tempo, aprendizado e mudança de comportamento. Manter-se firme é a ferramenta para esses últimos. É uma mudança radical na percepção do papel do líder, de um solucionador de problemas para um cultivador paciente de ambientes onde a mudança pode florescer. Para deixar uma reflexão final, o material foca na liderança organizacional, mas isso me fez pensar muito na vida pessoal. Em qual conflito, em qual dificuldade familiar ou pessoal nós corremos para aplicar uma solução imediata? Em que situação a atitude de, em vez disso, controlar o impulso, ficar quieto, escutar de verdade e esperar pelo momento certo, mesmo que esse momento estivesse a meses de distância, poderia ter transformado completamente o resultado.